Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada de 2025 do podcast sobre liderança, produzida em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. E no episódio de hoje falaremos sobre bem-estar no trabalho. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Concentre-se firme no que é importante. Não desista nunca, seja perseverante. Pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir. Te convido a acessar o meu site fernandagonçalves.com e a também maratonar todos os episódios desse podcast. A meta é sempre melhorar. Conceito e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio incrível dessa nova temporada de 2025. Já pega a sua garrafa de água, a sua caneca de café ou de chá, o seu vinho, se assim você quiser, para a gente poder bater esse dedo de prosa aqui. Já quero pedir para você mandar uma mensagem aí para mim, através do WhatsApp, DDD 22 992221003. Encaminha aí uma mensagem, enviando o seu feedback sobre os episódios ou enviando alguma sugestão. Vamos falar sobre bem-estar, gente? E aí, é importante a gente já começar a pensar sobre isso, aliás, pensar e agir, porque nós temos uma lei, que é a Lei 14.831, de 27 de março de 2024, né? Essa lei, ela institui o certificado da empresa promotora de saúde mental, explica sobre como ter essa certificação, como a empresa pode ser reconhecida como uma empresa que é promotora de saúde mental, e traz aqui no seu texto o que a empresa precisa promover, né? Então fala da promoção da saúde mental, fala da promoção do bem-estar dos trabalhadores e fala também da transparência e da prestação de contas. Então, o que a gente acredita, né, como profissional da área de RH, é que, como tudo no Brasil, né, mesmo tendo força de lei, ainda demora, né, um pouco as empresas se adequarem, né, e buscarem mais entendimento e também mais ação, né, mais protagonismo. E eu acredito fortemente que esse ano vai ser o ano das empresas olharem para como elas podem, né, buscar esse certificado e trazer mais promoção de saúde mental, de bem-estar e ter transparência, né, prestar contas de como que ela está fazendo isso, né? Isso vai ser fundamental. Então, se você não está sabendo sobre essa lei, né, te convido a pesquisar e a buscar profissionais que possam te ajudar. Eu estou me preparando fortemente para ajudar as empresas com relação a desenvolvimento, né, do que a lei vem pedindo. Então, qualquer coisa, envia uma mensagem aí para o nosso WhatsApp. E eu quero aproveitar, né, na verdade a ideia de falar sobre esse podcast também é de uma matéria da Você RH, e eu quero falar sobre 5 dicas, né, que a Você RH trouxe, onde ela mostra como podemos aumentar o bem-estar no trabalho. E aí eu sei que muitos líderes falam comigo, né? Inclusive eu tenho uma comunidade de líderes que é um grupo fechado de WhatsApp, tá? Ele é aberto toda quinta-feira
para que todos os líderes possam conversar, enfim, trazer temas, questões para que eu e os outros líderes possam te ajudar nesse contexto aí da questão que você trouxer. Então, se você quiser ter acesso a essa comunidade também, manda o WhatsApp pra gente. E lá na comunidade, eu comecei a falar sobre essa lei na semana que eu tô gravando esse podcast, pra gente começar a entender, gente, a nossa responsabilidade nesse projeto, né, e nesse processo. Porque eu sei, assim como vocês, eu também tenho os meus desafios, principalmente quando a gente fala muitas vezes de pequenas e médias empresas, né? Empresas maiores, multinacionais, elas têm uma visão, eu diria que mais rápida, né? Uma visão de querer colocar o novo em prática mesmo, sabe? E isso não acontece na mesma velocidade com as empresas menores. E às vezes até em outros segmentos, por exemplo, tá? Mas eu queria que a gente trouxesse essa reflexão de que não vai ser fácil, não é porque existe uma lei e que a gente vai levar isso pro CEO da empresa e ele vai dizer sim, faça, vai lá. Não, não vai ser fácil, tá? Mesmo tendo a lei a nosso favor. Mas o que eu quero colocar aqui é a nossa responsabilidade de levar isso para o responsável da empresa, para o CEO da empresa, para o diretor da empresa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essa pessoa não teve acesso, não conhece essa lei, ela tem um monte de coisa para pensar, para fazer, e por acaso ela ainda não está por dentro, ou acha que não virou força de lei, enfim. E alguém precisa levar, alguém que conheça, que saiba da importância da gente fazer esse movimento, precisa levar isso para ela. Claro que ela tem o direito, mesmo sendo proprietária da empresa, de falar: não, esse projeto nesse momento não me interessa, não vou fazer. Mas você levou, você fez a sua parte. E aí, o texto aqui da Você SA, Você RH, desculpe, ele começa falando o seguinte, ó: perdemos 12 bilhões de dias úteis todo ano para depressão e ansiedade. Veja o que os empregadores podem fazer para mudar esse cenário. Talvez você precise começar a conversa mostrando isso para ele, que nós perdemos 12 bilhões de dias úteis todo ano para depressão e ansiedade. Então, qual é a forma que você vai abordar essa pessoa da empresa, que ela vai prestar atenção no que você está falando, que ela vai entender que o que você está falando é importante? Talvez você possa levar dados da tua empresa, você possa levar esse dado geral aqui, mas também levar os dados da tua empresa, né? O que a tua empresa vem perdendo de dias, horas, quando o funcionário leva um atestado que está ligado a doenças emocionais, sabe? Então, talvez você não tenha líder, mas talvez a pessoa do RH tenha. Talvez você é a pessoa do RH que vai levar isso. Então, a gente precisa ter estratégia também para saber como abordar esse tema com os proprietários das empresas, tá? Isso é muito importante. E aí, vamos começar a falar então, gente, sobre esses 5 pontos aí, né? Primeiro, ele diz o seguinte: promova uma cultura de diálogo. Crie um espaço onde todos possam falar sobre seus desafios. Isso ajuda a identificar problemas de saúde mental antes que seja tarde. Então, o que você, líder, o que você, profissional de RH, pode promover na prática dessa cultura do diálogo? Então, vamos pensar no seguinte: vou falar coisas aqui básicas, mas que são importantes e que fazem diferença. Você pode contribuir com a sua ideia, a sua sugestão, o que você faz hoje para a cultura de diálogo dentro da tua empresa, encaminhar para o nosso WhatsApp. Eu vou fazer questão de divulgar isso, tá? Porque isso com certeza vai ajudar outros líderes. E aí, será que você pode, eu não sei o tamanho, né, dos seus subordinados, quantos subordinados você tem, mas enfim, o que você pode fazer? Você pode fazer uma reunião individual com essas pessoas? Você vai determinar o tempo, e aí vai fazer essa reunião
sei, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, você vai ver a tua capacidade, né, de horas, quantos colaboradores você tem, para tirar um tempo para promover essa cultura de diálogo. Lembra uma coisa, tá? Aliás, relembra uma coisa: ser líder é cuidar de pessoas, não é ficar cuidando de papéis, ou não é só cuidar de papéis. Então a gente precisa cuidar de pessoas, e para cuidar de pessoas a gente precisa tirar nosso tempo para olhar para essas pessoas, tá? Então, ou pode ser em grupo também, ou como você pode levar temas, né, para trazer mais consciência para essas pessoas com relação à saúde mental. O segundo é treine os gestores. Eles devem ser capazes de reconhecer sinais de esgotamento ou estresse excessivo, ou oferecer suporte aos colaboradores. Isso é muito importante, gente. E isso vai ao encontro do que eu acabei de falar, né? Que líderes cuidam de pessoas. Então, se você mantiver o seu rosto, o seu olhar só para papéis e para o computador e para o celular, você não vai estar observando a tua equipe, você não vai estar percebendo se algo estiver errado, porque o seu olhar está sempre voltado para computador, para tela, né, para papéis, e você não está, de fato, enxergando as pessoas da sua equipe. Então, muitas vezes, elas estão dando sinais que estão esgotadas, né, estão no limite, e você não está sabendo, porque simplesmente você não está nem observando, nem fazendo o papel, né, de olhar no olho. Quantas vezes nós chegamos no trabalho e nem nos damos o trabalho de olhar para o outro, de dar um sorriso, de dar um bom dia, de perceber como que aquela pessoa tá. A gente está tão no automático, tão na loucura do mundo, sabe, de que tem que fazer, de que tem que bater o ponto, de que, né, cumpre o teu papel, e que você acaba quase que virando robô, ao invés de viver a sua humanidade. Então, os gestores precisam ter esse olhar, sim, de observação, trazer essa cultura do diálogo, da conversa, promover isso dentro do teu setor, tá? O terceiro, implementar políticas de bem-estar. Ofereça benefícios como programas de apoio psicológico, dias de folga e horários de trabalho flexíveis. Então, o que você pode fazer? O que a sua empresa pode melhorar? O que está ao alcance hoje? Levar isso para ser conversado, debatido com as pessoas que são responsáveis pela empresa, pelo negócio, sabe? Se ninguém está levando esse tema à tona, de repente é você que vai levar, é você que vai buscar apoio, vai buscar força. E, gente, às vezes é um passo de cada vez. Você não vai, de repente, conseguir aquele programa que você pensava de 1 ano, mas você vai conseguir dar algum passo. Vai sair pelo menos desse marco zero que você tá. É sobre isso. Então, o que será que a empresa pode fazer nesse momento para implementar políticas de bem-estar dentro da organização de que você trabalha? Quais são as ideias, né? O que a empresa ganha com isso? O que os colaboradores ganham com isso? Né? Fala da lei, sabe? Então, é importante a gente ver que dentro da nossa realidade, o que a gente pode mudar. É sobre isso. Às vezes a gente fica olhando outras empresas, né, que tem vários programas, tem um valor para ser investido todo ano nesses programas, e muitas vezes não é a nossa realidade. E não é por isso que você vai desanimar. É o que eu posso fazer com a realidade que eu tenho hoje, né, com os recursos que eu tenho hoje. É sobre isso, tá? O quarto, realize avaliações contínuas de clima. Elas ajudam a entender o estado mental das equipes e a criar estratégias para atender as necessidades dos colaboradores. Então, o importante da avaliação de clima, tá, organizacional, é que a empresa faça mudanças em cima, né, do que foi avaliado, do que os colaboradores trouxeram. Não é para ficar fazendo avaliação de clima só para dizer que faz, mas a empresa não se mexe para chegar próximo do que os colaboradores estão falando ali. Então isso é importante. Não é fazer só por fazer, mas é fazer
buscando realmente implementar, né? Aí apresentar isso para os colaboradores, o resultado da pesquisa de clima, o que a empresa vai poder fazer nesse momento, se não vai poder fazer também, informar que não vai poder fazer, por qual motivo. Enfim, a gente precisa ser responsável pelos nossos atos. Então, não basta só fingir que está fazendo, ter número para mostrar, mas trazer um programa que seja íntegro, né? Que seja sério, sabe? Que seja realmente relevante. Porque o que acontece se você não leva a sério o resultado de uma avaliação de clima? As pessoas ou vão parar de participar ou vão colocar qualquer coisa, porque sabe que não vai dar em nada mesmo. Então é sobre isso, é sobre seriedade, é sobre responsabilidade. E a quinta é ofereça informação. Realize workshops e palestras sobre saúde mental, abordando tópicos como gerenciamento de estresse e identificação de transtornos. Eu queria abrir aqui um espaço, até falando sobre isso, né, e colocar os meus serviços também à disposição, inclusive no online, porque a gente precisa realizar também workshops e palestras sobre autoconhecimento, gente. As pessoas muitas vezes elas vão para o seu esgotamento porque elas não se autoconhecem. A gente foi treinado de uma certa forma a sempre olhar para fora, a olhar para o outro, mas a gente não foi treinado, ensinado a olhar para dentro, a olhar para as nossas emoções, o que a gente está sentindo, sabe? Então, eu acho importante e fundamental que cada vez mais as empresas abram espaço para esses movimentos de workshops, palestras, sabe? Mas voltadas também para o autodesenvolvimento, para que a pessoa se conheça cada vez mais. Porque quanto mais ela se autoconhece, quanto mais ela se autodesenvolve, mais o externo se transforma. Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E muitas vezes a gente acredita, né, como líder, que esse movimento quem tem que buscar é a pessoa. Sim, ela também tem que buscar, mas a empresa também precisa oferecer. A empresa precisa mostrar para ela que é importante olhar para o autoconhecimento, se desenvolver, sabe, de dentro para fora. Então, fica aqui, né, o convite para quem quiser buscar. E já que acompanha meu podcast aqui, gosta dos meus conteúdos, né? Pode me chamar no WhatsApp, porque a gente precisa levar cada vez mais esses movimentos. Às vezes, na tua empresa, vai começar com uma palestra de meia hora, praticamente um TED Talk, né? Mas, enfim, é o que dá para fazer, é o que as pessoas têm condições de parar e acompanhar. E tá tudo bem, porque às vezes o que a gente quer? Não, eu quero fazer um treinamento de um dia, eu quero parar a empresa inteira, e a empresa nunca fez nada nesse sentido. E aí não existe uma cultura de comportamento das pessoas quererem participar de algo do tipo. Então a gente precisa começar uma educação onde as pessoas vão percebendo que vale a pena, sabe? E aí o tempo vai sendo aumentado, de uma palestra passa a ser um workshop, daqui a pouco está fazendo um treinamento de um dia inteiro, daqui a pouco está fazendo imersões de vários dias, sabe? É um passo de cada vez, mas buscando essa educação, não uma coisa que tem que ser forçada ou que a gente precisa só cumprir a lei. A lei veio, né, desde o ano passado para nos ajudar a olhar para isso e a buscar formas de estar trazendo cada vez mais ações de bem-estar, ações voltadas aí para a saúde mental. Então a gente precisa, como líder, olhar para isso e ver que a gente ganhou um instrumento que é importante para a gente. Mas como a gente começa esse processo? Então, tô aí para ajudá-los nessa área. Crescer e liderar, esse é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre bem-estar no trabalho, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse
sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com. Não desista nunca, seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto você vai conseguir.